Boa noite, Américas! Eu sei que, às vezes, na entrada, a gente já dá uma boa noite para quem nós encontramos. Mas se você puder, dá uma boa noite, mesmo sentado, para quem está do seu lado. Não conhece? Aproveita para se apresentar. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando uma nova série. Começamos às 9, às 11 horas e agora às 19 horas, a supremacia de Cristo. Amém? Isso para a gente é caríssimo. Nós precisamos entender, e muito mais do que entender, nós precisamos viver o que as Escrituras nos dizem, nos direcionam nesse sentido, nesse aspecto. Diante disso, eu te convido a abrir, vocês já sabem, Colossenses, capítulo 1. Vamos expor às 19 horas a carta de Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 ao 23. Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Vamos ler 15 juntos? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Pai, que privilégio nosso de lermos a Tua palavra, tão profunda, tão maravilhosa, tão linda, que nos transforma de dentro para fora. Senhor, nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de enxergar toda a beleza e profundidade e aquilo que é devido na Tua palavra. Precisamos do Senhor. Precisamos do Seu direcionamento. Precisamos que o Senhor traga a Tua palavra aos nossos corações. Sem o Senhor, não somos capazes de absolutamente nada. Nós somos gratos, Pai, e agradecemos mais uma vez pelo dia, pelo domingo, mas nesse momento, fale aos nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você bem sabe que Paulo pregou em vários lugares, que falando do Evangelho, as pessoas começaram a se converter e ali levantavam igrejas. Mas no caso dessa carta aqui, Paulo, ele estava preso. Então, ele não foi aquela pessoa que plantou a igreja lá em Colossenses, Colossos. E aí, teve uma pessoa que ouviu o Evangelho através da vida do apóstolo Paulo, Epáfras. Epáfras ouviu o Evangelho, provavelmente quando Paulo estava pregando em Éfeso. E lá ele se converteu. E agora ele não consegue ficar com o Evangelho só para ele.
E, obviamente, isso é o que acontece. Quando nós ouvimos o Evangelho, somos transformados por ele, nós queremos falar, não é verdade? Nós queremos pregar o Evangelho. E em Colossos, ele começa a pregar o Evangelho, e aí nasce uma igreja. Então, podemos, talvez, dizer que Epáfras foi o plantador da igreja de Colossos. E aí, tem alguma coisa acontecendo que ele precisa da ajuda do apóstolo Paulo. O que significa? Paulo estava preso, mas Paulo poderia escrever as cartas e ajudar as igrejas. E o que estava acontecendo na igreja pelo qual Epáfras estava à frente, liderando, pastoreando? Em primeiro lugar, a gente aprende algo muito interessante com ele, que é a humildade. Alguns mestres da lei começaram a misturar o evangelho com outros ensinos. Então, eles chegaram na igreja e começaram a falar uma teologia diferente. Começaram a falar, não, Jesus é incrível, é muito legal, mas vocês também têm que seguir o judaísmo. Aí entrava legalismo, ascetismo, e um monte de coisa, meus irmãos. E esses mestres começaram a atrapalhar. Epáfras percebeu uma coisa, ele não tinha capacidade. Ele percebeu que ele não tinha a técnica, a teoria, o conhecimento do Paulo, do apóstolo Paulo. E aí ele pede ajuda para Paulo. Isso é lindo para a gente. Porque muitas vezes, na vida, nós queremos fazer tudo, não é verdade? A gente quer assumir, eu vou conseguir, é ruim, vou pedir ajuda para ninguém, não. As mulheres sabem muito bem disso quando fala assim, tá com o marido no carro, aí vão viajar. Aí o GPS não está pegando. Aí ela fala assim, pergunta para alguém. Eu perguntar? Que isso? Jamais vão perguntar para mim. E aí a pessoa, não, certo orgulho, eu não posso perguntar, eu não posso pedir ajuda, não, de maneira alguma. Mas aqui tem a beleza de falar, ele sabe mais do que eu. Ele conhece mais do que a mim. E a Bíblia é cheia disso, das mulheres mais velhas que ensinam as mais novas, aos líderes que fazem líder. Eu tive um grande líder na minha vida, e ele falou uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, Luan, líder faz líder, ponto. Líder faz líder, cuida de pessoas, ensina pessoas, aponta para onde ir, aponta para não ir, para o que fazer, não fazer. E aí temos alguém aqui que pede ajuda. E Paulo sabe que a igreja precisa da ajuda. E às vezes nós precisamos de ajuda, meus irmãos. Podemos ser confundidos com algumas coisas que vimos por aí. Na TV, na internet. Às vezes é um corte de uma pregação que você ouviu, aí você ouviu uma frase que você nunca ouviu na sua igreja, mas parecia que fez sentido, mas você nunca viu na Bíblia, mas foi até legal, mas aquilo entrou no seu coração, e aí você foi deixando. Mateologia mata. Quase evangelho também mata. Quase evangelho é assim, olha, é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e guardar algum dia. É Jesus e usar tais vestes. É Jesus e só nessa denominação, ou somente nesse templo. Parece o evangelho, até cita Jesus, mas não é o evangelho de Cristo Jesus, que nos libertou, que nos salvou. Paulo está falando assim, gente, preste atenção, cuidado com o que estão falando aí perto de vocês. Cuidado para vocês não caírem no que eles estão dizendo, pregando. E às vezes eles podem falar muito bem. Ter uma oratória incrível. Podem citar textos, filósofos. E a gente pode acabar caindo nisso. Aliás, todos nós podemos. É por isso que precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Ela precisa estar no nosso coração. Paulo está limpando a poeira em volta para que eles olhem apenas para o Evangelho. Que eles olhem apenas para Cristo Jesus. E eu gostaria de olhar mais uma vez, versículo 13 e 14, com você. Versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Meus irmãos, nós precisamos de um Redentor.
Nós precisamos de um Redentor. Provavelmente você já ouviu aquela história da princesa que um dragão pegou ela no castelo e levou, tirou dos seus pais e prendeu ela em outro castelo. A princesa está presa ali. O dragão está vigiando aquele castelo. Essa história você já ouviu, provavelmente já viu algum filme sobre isso. E aí vai vir quem? Um príncipe para salvá-la, correto? Essa é a história que muitos de nós ouvimos e conhecemos. O tempo foi passando e alguns filmes foram atualizando, e algumas histórias foram se atualizando, dizendo que a princesa não precisa de príncipe nenhum para se salvar, que sozinha ela consegue. E aí nós estamos numa sociedade que está crescendo, achando que é sobre ela e ela vai conseguir se libertar. Ela sozinha vai conseguir se defender do mundo todo, de tudo à sua volta. E que ela não precisa de nada, nem de ninguém, nem Deus. Não, eu preciso só de mim mesmo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Esses dias eu estava vendo um programa de TV, eu e Karen, de uma emissora aqui do Brasil, se é que você me entende. E a gente parou para ver alguns minutos. E aí eles chamaram alguns cantores. E aquele dia eles iam falar sobre religião. Tinha um cantor que ele representava os evangélicos. Bem, ele dizia que representava os evangélicos. E outros de outras religiões. E aí, um grupo ia criar uma música. E aí, nesse ato de criar a música, eles usaram a palavra pecado. Cantaram a canção, e aí esperaram agora os jurados agora darem ali o seu parecer. E aí teve uma moça, uma mulher, que levantou a mão e disse, olha, interessante, a música é boa, mas a gente poderia tirar a palavra pecado. Nem todo mundo gosta. A palavra pecado, ela é muito agressiva. A palavra pecado, nem todo mundo concorda. E aí ficou o debate de alguns ali concordando com o que ela estava dizendo. Essa mulher que disse isso não é cristã. Mas podemos, infelizmente, no nosso meio, em algumas igrejas, em alguns sermões, começarem a tirar a palavra pecado. Colocar qualquer outra coisa. Às vezes a gente não se dá muito bem, às vezes a vida fica difícil, a gente toma algumas decisões, você sabe, mas a palavra pecado ela vai sumindo. Mas, se a palavra pecado for sumindo, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um Salvador. Eu preciso de mim somente. Mas, meus irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E ela fala que nós somos pecadores. Não tem nota de rodapé. Nós somos pecadores. Todos nós falhamos e sabemos disso. Nós somos conscientes de quantas coisas nós fizemos, falamos. Quantos de nós não queríamos ter um controle remoto para voltar à vida lá atrás e tentar não entrar naquele momento, naquele lugar? Não ter brigado com aquela pessoa. Não ter discutido naquele dia. Não ter falado daquele jeito com o chefe ou com o empregado. Quantos de nós temos tantos arrependimentos conscientes de que somos pecadores? Tiramos 0 na prova, falhamos. Mas aí estamos diante desse texto maravilhoso, que provavelmente era um hino, uma canção, que era cantada entre o povo de Deus. E ele começa dizendo que ele nos libertou do império das trevas. Meus irmãos, não estamos mais agarrados e algemados pelo pecado. Não é ele que guia a nossa vida, mas é o nosso Senhor Jesus. Não são mais os nossos desejos que vêm, eu aceito e faço o que eu quero. Não, eu luto dia após dia. E existe uma diferença entre tropeçar e mergulhar. O que eu quero dizer com isso? Você pode tropeçar em algum momento da sua vida. Você está caminhando, andando, tem pessoas que tropeçam mais e outras menos. E aí você pode tropeçar e cair. Mas tem gente que pode pular no chão, pular na sujeira. É diferente.
Quando nós lutamos contra o pecado, em santidade, dia após dia, nós sabemos quais são as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos problemas e nos distanciamos dele. Queremos cada vez mais ficar distantes de vícios, brigas. Algumas pessoas são mais tranquilas. Você pode falar 10 palavras com ela, áspera que ela... Outras, uma palavrinha só é uma tempestade. Cada uma tem a sua dificuldade diferente. Mas nós temos as nossas dificuldades e diante delas não podemos aceitar. Eu sou assim. Qualquer coisa eu respondo mesmo. Ou qualquer coisa eu ignoro. Para mim, não me importa. Não é sobre isso. Nós estamos diante da palavra de Deus, entendendo que o Senhor veio para nos resgatar, meus irmãos. E isso é lindo demais. Mas se a gente tira a palavra pecado, se a gente tira que nós somos falhos, pecadores, e que agimos contra o nosso Senhor, tudo isso fica muito difícil, na verdade, de ser falado, de ser pregado. Mas nós somos pecadores, sim, mas redimidos por Cristo Jesus. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Esse é o nosso Senhor. E Cristo, o nosso Senhor, Ele é antes de todas as coisas. Vamos olhar a partir do versículo 15. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Existiam algumas confusões na época e estavam entrando na igreja. E aí Paulo sabia disso. E Paulo fica muito atento e ele fala exatamente aquilo que era necessário para aquela igreja, e não só para eles, mas para nós também. Que Jesus, ele não é alguém comum, no sentido de é só mais um homem. Ele é só um filósofo. Alguns pregam por aí que Jesus é um anjo, ou está no mesmo nível de um anjo. Alguns pregam que a ressurreição, na verdade, não foi de fato, mas a ideia que Jesus pregou. Meus irmãos, tem tanta coisa na internet, na verdade. Tem tanta coisa sendo falada, não só agora, mas desde o primeiro século. E aí tinha uma coisa muito importante. Para aqueles homens que estavam pregando a palavra contrária de Deus, eles falavam que tudo que era material é ruim, ok? E o que era espiritual era bom. Mas aí tem um problema, e algumas religiões até nascem daí, que se o material, a matéria, é ruim, então Jesus não veio em corpo, ele foi um espírito que andou por aí. Provavelmente alguns já ouviram isso. Mas essa não é a verdade. Jesus veio fisicamente em corpo. E é 100% homem e 100% Deus. E não se mistura. 100% homem e 100% Deus. Caminhou aqui na terra. Teve fome, sede, ficou cansado. Tão cansado que mesmo com o barco balançando muito, ele dormiu. Pregou, ouviu, lavou os pés dos seus discípulos, cuidou dos seus. Jesus veio. E isso é importante para a gente, porque essas pessoas que dizem que a matéria é ruim, tem muita coisa que pode dar problema por aí. Por exemplo, se você ir na praia, é ruim, você não pode dar prazer para o seu corpo. Ou você comer um abacaxi. Quem já comeu aqui um abacaxi do Espírito Santo, de Marataízes? Doce, doce, doce. Como é bom você comer uma fruta maravilhosa, criada por Deus, meus irmãos. Como é bom a gente usufruir das coisas que foram criadas pelo nosso Senhor. Mas tem muita gente, infelizmente, que está dizendo que não pode jogar bola, não pode comer pizza, não pode se divertir. Mas aonde está isso nas Escrituras? Em lugar algum. Jesus veio, mas mais do que isso, Ele é sobre todas as coisas. Ele não é apenas sobre uma parte da minha vida. Para a gente entender isso, gostaria de falar um pouco de Jesus Salvador e Jesus Senhor. Nós gostamos muito do Jesus Salvador. Quem é o Jesus Salvador? Jesus Salvador é aquele que veio, que me redimiu.
aquele que me salvou quando eu estava lá no pecado, e ele me viu, mesmo todo sujo, toda suja, daquilo que eu estava cometendo, falhando, e ele me resgatou, me colocou à mesa, me deu de comer, cuidou de mim, me direcionou e me deu o caminho. Jesus Salvador, todo mundo gosta, e é maravilhoso, e de fato, Jesus é Salvador. Mas também tem Jesus Senhor. O Jesus Senhor, algumas pessoas dividem em duas áreas. O Jesus Senhor, para alguns, é só o Jesus Senhor na minha religião, mas em não todas as coisas. Mas o texto que estamos lendo está falando que Jesus é Senhor sobre tudo, meus irmãos. Sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o beija-flor, sobre o céu, sobre nós, sobre tudo. E aí tem gente que pensa assim, pensamento equivocado. Jesus é Senhor somente da minha religião. Ele é Senhor, Salvador, amo Jesus Salvador. O Jesus Senhor, ele é da minha religião. Vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Uma vez uma pessoa veio falar comigo. Pastor, eu queria uma ajuda. Eu falei, tudo bem. O que você precisa? Então, eu já resolvi a minha vida financeira. Meu casamento está tudo ok. Já estou na academia. Às vezes eu corro aí, estou cuidando do meu físico. Agora eu queria me resolver na religião. Entendeu? Ela está encaixotando Jesus em um lugar somente. E essa pessoa, ela age assim, não, eu sou cristão, mas aí no meu casamento, eu faço o que eu quero. No meu trabalho, eu faço o que eu quero. Nas minhas decisões, no meu dia a dia, eu faço o que eu quero. Eu posso me envolver com coisas na minha cidade que todo mundo sabe que não são corretas. E eu posso falar, no final das contas, que eu sou cristão, seguidor de Jesus. Ele é o meu Senhor, na minha religião. Mas o pensamento correto, meus irmãos, é esse aqui. Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor da cultura. Tem um teólogo chamado Poitras. Ele diz que Jesus, no seu senhorio, é literalmente sobre todas as coisas. E tem um teólogo também chamado Kuyper, que ele fala que ele divide o mundo em esferas. Esfera do casamento, esfera da arte, esfera da cultura, e várias esferas. E ele diz assim, Jesus é o Senhor de cada esfera. Meus irmãos, não servimos a um Deus que manda só na religião, Ele manda em tudo. Ele pode tudo, pode todas as coisas. Então Jesus é acima da cultura. Ele é o Senhor do casamento. E é por isso que o que Ele fala sobre o casamento é importante para nós. O que a Bíblia fala sobre como temos que viver dentro do casamento, o que fazer e o que não fazer, é importante para nós. Eu não posso pegar a palavra e falar, não, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Uma vez uma pessoa estava conversando comigo e ela abriu o coração. Eu gosto dessa parte aqui na Bíblia, mas essa aqui para mim, eu não uso não. Eu falei, que interessante. Tá, entendi. Não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é muito caro. Isso é muito importante para a gente. Jesus é o Senhor na cultura, no casamento e nessa área aqui, nas finanças. Tem gente que fala assim, olha, me chamaram para ajudar uma pessoa, mas eu vou ver. Eu vou pagar as contas lá em casa, tá tudo bem, tudo certo. Aí eu vou ver se vai precisar de mais alguma coisa. Aí eu vou guardar um dinheiro. Aí eu vou guardar o dinheiro mais uma vez. Vou guardar o dinheiro a terceira vez. Vou ver se pesquisar em casa se está faltando alguma coisa para ir pensar se eu ajudo alguém ou não. Ela não está vivendo a mordomia. Ela não está entendendo que o que ela tem é do Senhor. E a gente segue o que o Senhor fala para a gente. Amém, meus irmãos? Então, se Jesus é o meu Senhor, Ele também é o Senhor nas minhas finanças. Ele é sobre todas as coisas. Nós lemos isso. Antes de tudo, Jesus já era. Ele é o Senhor das nossas finanças. Ele é o Senhor dos nossos sonhos. Tem um livro que saiu há pouco tempo. E eu sei, o título assusta alguns um pouco. O Deus que destrói? O Deus que destrói os sonhos. Pastor, que livro é esse? Vamos dar outro livro. Esse livro aí é difícil, hein? Complicado. Mas o que ele está querendo dizer é que não é Deus que tem que nos servir. Deus que tem que vir desesperado, seguir os meus sonhos.
Porque aí a supremacia de Cristo ela é muito linda para ser pregada no púlpito, mas no dia a dia, na minha vida, nos meus sonhos, é sobre mim somente. Mas é sobre o Senhor, meus irmãos. É sobre o que Ele tem para nós. E eu te garanto que o que Ele tem para você é muito, muito, muito melhor do que você planejou. Muito melhor do que você pensou, colocou no papel. Deus ama você. E na supremacia de Cristo, Ele é Senhor sobre tudo. Ouça ao seu Senhor. Siga ao seu Senhor. Obedeça ao seu Senhor nos seus sonhos. Na família, quantas pessoas, às vezes no trabalho, elas são maravilhosas. Falam com todo mundo, são educadas, organizadas. Na igreja, quantas pessoas já chegaram na igreja e colocaram uma máscara, mas dentro de casa são outras coisas. E a criança percebe isso, hein? Quem tem pai pequeno, pai pequeno é ótimo, né? Tem filho pequeno. Porque a criança, ela fica olhando e fala assim, pô pai, peraí, na igreja você é uma coisa, mas em casa você é outra. Se Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha família, e a forma que eu trato a minha família é debaixo do senhorio de Cristo, amém, meus irmãos? Não podemos esquecer isso. Do seu trabalho. Como está o seu trabalho? Como você se porta no seu trabalho? Tem gente que pensa assim, eu vou chegar, bater o meu ponto, faço de qualquer jeito e vou embora. Mas não é isso. A Bíblia fala que tudo que temos que fazer é para a glória de Deus. Então eu dou o meu melhor, faço da melhor maneira. Então, peraí, se Jesus é o Senhor no meu trabalho, eu tenho que servir a Jesus no meu trabalho. Entende isso? Senão, nós caímos naquele pensamento ali. Jesus é Senhor somente na religião. Isso é um perigo. E muitos de nós, infelizmente, podemos cair nesse lugar. Para a gente entender sobre a eternidade, porque no versículo 17 ele diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A gente vai fazer o seguinte agora, um exercício, tá bom? Vai aparecer aqui na tela uma média aí que a gente pode imaginar na vida de alguém. Tá ok? Eu não sei como está sendo a sua vida, mas a gente está aqui imaginando uma vida de uma pessoa. Tá bom? Então vamos fazer o exercício. Vamos lá, linha do tempo. A pessoa nasceu, tá? E ela vai crescendo ali, adolescência, criança, adolescência, faculdade, 18 anos. Alguns entram mais velhos, sem problema. E aí tem as angústias da faculdade, não é verdade? Aí na faculdade fala, meu Deus, vou passar para esse curso, mas eu não sei se é esse curso. Aí faz o primeiro semestre e fala, meu Deus, não é esse curso. E aí já quer mudar. E a gente tem as nossas angústias aqui. E aí a pessoa começa a trabalhar. Alguns começaram mais cedo, outros começam mais tarde, mas 22 anos ela está trabalhando. E aí começa toda a sua dinâmica no trabalho. Conhecer pessoas. As primeiras 2 semanas do trabalho, eu sempre falo, é dificílimo. Então, adolescentes que vão trabalhar ainda, se preparem, mas vale a pena, é muito bom. E aí, média aí, 25 anos, casou. Aí tem umas pessoas agora falando assim, ih, pastor, complicou um pouco. Média, gente, média, tá bom? Alguns com 30 anos tiveram o primeiro filho. 32, segundo, foi rápido aqui. Alguns com 40, ou antes ou depois, tiveram a casa própria. Com 70 anos, se aposentou. Tomara, né? E aí, com 110, é com você. Cada um com o seu planejamento, ok? A gente tem as nossas angústias na vida. E se você olhar para essa linha do tempo ali, você pode se perceber em algum lugar com as angústias desse momento. E é muito difícil para a gente entender a eternidade, o Senhor que é Senhor de eternidade em eternidade. Jesus, que estava antes de todas as coisas, e por Ele, através dEle, para Ele são todas as coisas. É difícil para nós, seres limitados, entendermos eternidade.
Mas aí quando nós fazemos um recorte da nossa vida, a gente consegue compreender melhor. Essa aqui é uma linha do tempo que nós citamos. Mas, meus irmãos, agora eu queria um exercício de você olhasse e pensasse na eternidade. É aquela linha vermelha. Foi tudo que nós falamos aqui. Às vezes a gente fica tão preso naquela linha vermelha. Às vezes a gente fica tão preso olhando para cá, para agora. Não, eu estou com um projeto daqui a 2 anos. Não, eu vou viajar para tal lugar. O meu ministério daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos, o meu filho, a minha filha vai entrar nessa faculdade. E a gente está tão focado no que é agora, momentâneo, e paramos de olhar para a eternidade. Eu queria te fazer um convite. Olhe para a eternidade. E olhe para o Senhor, que antes de todas as coisas, Ele já era rei. Ele já é rei e sempre será rei da minha vida e da sua vida. Meus irmãos, eu sei que alguns estão angustiados e tensos sobre alguma coisa que estão passando na vida. Eu sei que muitos de nós estamos vivenciando coisas que não gostaríamos e ficamos olhando para aquilo ali. Tomara que ano que vem já chegue. Tomara que essa semana já acabe. Mas a eternidade, a gente pode tentar calcular. E nunca vamos conseguir. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos convidou para a eternidade. Tira os seus olhos um pouco das coisas desse mundo. Tira os seus olhos um pouquinho disso aí que está tirando a sua atenção, que está te dando um pouco de angústia, que está tomando o seu coração. Nós entendemos o nosso Senhor eterno, às vezes no sentido lógico, mas a gente precisa colocar na prática, meus irmãos. Quando a gente para orar e falar com o nosso Deus, é o Rei sobre todos. É aquele que pode fazer qualquer coisa, e no seu falar, Ele criou todas as coisas. Ele nos viu, antes de tudo, é a Ele que nós servimos. Nós estamos aqui para cultuar esse Deus, que nos redimiu, que nos resgatou, que nos guardou, que nos protegeu e que vai nos levar para a eternidade. Um dia, de fato, a gente vai fechar os olhos aqui. Aquela linha vermelha, ela vai parar. Mas aí, meus irmãos, a vida vai começar de verdade. Onde estão seus olhos? Para onde você está olhando? Onde você está colocando o seu coração? Falar que Jesus é Salvador e Senhor, a gente canta isso, mas muito mais do que isso, viva isso em nome de Jesus. Pegue essa palavra e coloque no seu coração em nome de Jesus. E amanhã, na segunda-feira, no trânsito, na sua casa, saiba, Jesus Cristo me salvou. Ele é Senhor sobre tudo e todos, e nada pode chegar a mim se Ele não permitir. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E de eternidade em eternidade vamos louvá-lo. E de eternidade em eternidade, junto com os anjos, vamos dizer: Senhor, Senhor, louvado seja o seu santo nome. Meus irmãos, não há nada nesse mundo que se aproxime nem um pouco desse dia. Coloque os seus olhos na eternidade. Esse Deus que mergulhou no tempo, que serviu debaixo do relógio, mas sempre esteve acima do tempo, acima de tudo e acima de todas as coisas. Tudo que existe glorifica a Deus, e que eu e você viemos louvar, adorar com a criação ao nosso Senhor da salvação.
Não se esqueça disso. Não coloque os seus olhos em nenhum lugar, em momento algum, porque eu sei que às vezes o dinheiro chama, o trabalho chama, o nome chama, os seguidores chamam, o ministério chama, mas mais do que isso, viva a verdadeira palavra de Deus, que é servir ao Senhor, ainda que ninguém veja, ainda sem aplauso algum. A linha vermelha passa, mas a eternidade serviremos ao nosso Deus e não haverá mais dor, lágrima, ansiedade, tiro, problema algum, mas lá teremos paz, amor, alegria e sorriso. Meus irmãos, Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. O nosso Senhor tem palavras de vida eterna. Se apegue a ela e fique com ela. Uma vez uma pessoa falou assim, conversando comigo sobre o seu relacionamento com Jesus, e foi lindo. Uma pessoa que ama Jesus. E eu perguntei: quem é Jesus para você? E ela disse: Jesus é meu amigo, Ele é o amor da minha vida, Ele me resgatou, Ele me salvou. E eu disse assim: então fala para Ele. Então conta para Ele, Ele já sabe, mas fala para Ele. Nós vamos orar nesse momento, meus irmãos. Eu queria te convidar a que você falasse isso para Ele. Que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele é o autor da sua história. Aqui também é um espaço para abrir o coração diante de Deus, para colocar angústias, sentimentos, alegrias, pedidos. Então eu te convido para que nesse momento você saia do seu lugar e venha aqui. E ainda que você fale assim: pastor, eu não tenho exatamente o que falar, mas eu quero dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós louvamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é real, mais real que o chão que pisamos, que a roupa que usamos, Senhor. O Senhor é vivo, é real, e o Senhor nos resgatou. Enviou o seu Filho para se sacrificar por nós que nada temos para devolver, para dar em troca. Senhor, estamos aqui afirmando e reafirmando que sabemos sim que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas Pai, queremos isso na nossa prática, nas nossas devocionais, na nossa família, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de planejar, de organizar, de pensar a igreja, de pensar a nossa vida, de pensar no casamento, de cuidar dos nossos filhos, de sermos cuidados pelos nossos pais. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Nós sabemos que o Senhor é o Rei sobre tudo e sobre todos. Diante do Senhor, agora, Pai, temos alguns irmãos com alguns sentimentos que gostariam de não tê-los. Angústia, ansiedade,
a falta de paz. Senhor, tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Restaura a nossa atenção, nosso coração. Por favor, Pai, cuida da gente, porque, Senhor, nós somos filhos tão fracos, tão pequenos. A gente tropeça por coisas tão pequenininhas, Deus. E o Senhor continua estendendo as suas mãos e nos resgatando, nos salvando. Senhor, cuida daqueles que estão diante de uma situação que não sabem o que fazer, mas sabem que o Senhor pode todas as coisas. Daqueles que estão com a luta na área da saúde, física, mental, o Senhor tem misericórdia. Usa todos os procedimentos, os remédios, os exames, os médicos. Senhor, mas se for da tua vontade, que o Senhor cure do seu jeito, Pai, porque o seu jeito sempre é melhor do que o nosso. Nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos aqui e louvarmos ao Senhor da nossa salvação. Obrigado. Obrigado por Cristo, a sua vida e a sua obra. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome. E em Cristo nós oramos. Amém e amém.